Abra sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Lucas. Nós estamos numa série sobre família. E falar de família emociona a gente, todos nós. Quem tem uma família, quem não tem uma família, quem tinha uma família. Todo mundo é emocionado quando toca nesse tema. Porque família está no nosso coração. Deus fez o homem para ter uma família. Deus, ele estabeleceu o homem para esse propósito. Um dos propósitos de Deus é que o homem tivesse uma família e que ele procriasse e enchesse a terra da glória de Deus através desses seres humanos que amam a Deus. Então, família está no plano de Deus, está no coração de Deus, e por isso que mexe tanto com a gente esse tema. Nós sabemos que poucas pessoas, tem gente que não nasceu para ter família de fato. Pouquíssimas pessoas que nascem com o propósito de se tornar um eunuco, de realmente, a Bíblia vai falar sobre isso também, mas majoritariamente as pessoas, a maioria das pessoas, grande maioria esmagadora, nasceu com esse propósito, para ter uma família, para se juntar a alguém e para constituir família. E nós sabemos que muitas pessoas não querem ter família por conta do cenário das famílias. Então, a gente fala assim, não, é traumático para mim pensar em ter família, porque eu tive uma experiência ruim com família. Então, meu pai não foi um bom pai, minha mãe não foi uma boa mãe, eu vi muita dificuldade na minha casa, tal, e aí a gente se fecha. Então, tem gente que fala assim, por exemplo, eu nasci num lar que tem muitos irmãos, e aí, antigamente, era muito mais difícil, tinha como pegar uma banana, tinha que dividir, um monte de fatia para dar um pedacinho para cada um. Muitas pessoas já passou por isso aqui, amém? Na mistura, não era assim, seu Zé, né? Mistura tinha que ser contadinha lá. Tinha gente que pegava até a régua para medir um pedacinho para ninguém levar vantagem. Né? Pegava um bife lá, cortava igual. Então, era muita dificuldade. Então, por conta disso, teve gente que falou, não quero ter família grande porque é difícil. Porém, a família vai muito mais além do que isso. Porque a gente sabe que dar coisas para a família não é isso que consiste numa felicidade numa família. Senão o filho do rico não era depressivo, não era rebelde. E o que o filho do rico tem, muitas vezes? Ele tem tudo que é material, mas não tem o que é principal. Então a gente pensa que família não tem a ver com coisas, mas família tem a ver com um propósito, um princípio de Deus, tá bom? Então a gente vai falar desse tema ainda durante esse mês, e hoje é a segunda mensagem do tema. E o tema da minha mensagem hoje é dentro de casa. Dentro de casa. Lucas capítulo 15. Esse capítulo de Lucas é um capítulo muito bom de estudar. Eu já preguei muitas mensagens em cima desse capítulo. Ele é conhecido como o capítulo dos perdidos e achados. Por quê? Porque aqui tem a história de três situações que se perderam. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Então a gente vê que a ovelha se perdeu no campo. O filho se perdeu na cidade, e a dracma se perdeu dentro da casa. E é isso que a gente vai falar agora. Lucas capítulo 15, versículo de número 8. Também vale lembrar que a exegese do texto não é de família que está falando. Tá? Só para ser bem honesto com vocês. Mas a aplicação cabe muito bem ao tema que nós estamos falando. Quando Jesus falou essas três parábolas, ele estava pensando nos perdidos. Então você pode perceber que todas elas vão culminar no mesmo lugar. Jesus pensando nos perdidos, as pessoas que se perdem, as pessoas que estão longe de Deus. Mas a aplicação cabe muito bem para a gente falar de família, porque vai falar de um contexto aqui de casa. Então diz assim, ou qual é a mulher, deixa eu ler aqui atrás. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? 9. E quando a encontra, reunirá as amigas e as vizinhas e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. 10. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando o único pecador se arrepende. Então, como eu falei, o contexto está falando de salvação, está falando de... Mas Jesus está dando a ideia seguinte, suponhamos, imagina comigo que uma mulher
que tem 10 dracmas. E dentro da história a gente entende que essa dracma é uma moeda, representa um valor, equivale a um dia de trabalho. Então hoje, se fosse para a gente pegar hoje e fazer uma matemática aí, quanto que vale um dia de trabalho hoje de um trabalhador comum? Vamos colocar aí R$80, R$100 um dia de trabalho? Então é como se essa mulher tivesse R$100. Né? Então, um dia de trabalho, 10 dias de trabalho, 10 dracmas. E a Bíblia vai dizer então que suponhamos que essa mulher tem essas 10 dracmas, que também tinha um outro símbolo, segundo os estudiosos, que essas moedas elas eram presas a um colar, que equivalia também o dote do casamento dela. Então são suposições que se coloca para explicar essa parábola. Mas eu não quero me deter nisso, porque isso não é o mais importante. O mais importante é você perceber que essa mulher tinha 10 dracmas, ou seja, 10 valores, porque dracma é um valor, e ela perdeu um valor dentro da casa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre valores que nós perdemos dentro da casa. Valores que perdemos dentro do lar. Então a gente percebe que quando a gente constituiu família, e é muito interessante, é muito louco esse negócio de família, porque na época da conquista, quando a gente vê uma pessoa e se interessa por ela e decide constituir família com aquela pessoa, os primeiros momentos, o momento do namoro, o momento da conquista, são momentos apaixonantes. A gente se entrega de fato. Eu lembro que quando eu namorava com a minha esposa, eu andava muito para ir buscar ela na escola. Buscava ela na porta da escola. Então eu andava, não tinha carro, então eu andava assim uma distância como daqui, quase em Vargem, por exemplo, para ir buscar ela na porta da escola, para ficar 20 minutinhos, meia hora com ela e depois voltar para minha casa andando de novo. Então, isso para mim para ela era um valor muito grande, porque eu fazia aquilo no período da conquista. Então, quando a gente se apaixona por alguém, a gente tem atos, né, de bastante sacrifício. Quantos aqui já fizeram bastante sacrifício no relacionamento quando você namorava? Né? Bastante gente fez aqui. Bastante sacrifício para estar com alguém. Só que a pergunta é, o que faz duas pessoas que são apaixonadas, que se sacrificam uma pela outra, o tempo faz com que essas pessoas, daqui a pouco, virem os maiores inimigos. Elas viram inimigos, uma da outra. Então há uma inimizade, hoje, muitos casamentos que vivem num pé de guerra muito grande. Por quê? Porque algumas coisas vão se perdendo no meio do processo. E a gente vai fazer essa leitura, por mais que o nosso casamento esteja bom, a gente vai perceber que tem coisas que nós perdemos dentro de casa. Não foi fora, não aconteceu fora. Não aconteceu lá no ambiente do trabalho, não aconteceu no ambiente da faculdade, aconteceu dentro de casa, e a gente não se deu conta que perdemos isso. Então, uma coisa que me chama a atenção nessa passagem, a respeito dessa mulher, é que ela tem uma percepção rápida. Ela tinha 10 valores, e de repente ela foi conferir aquilo, e ela percebeu que estava faltando uma moeda, uma dracma. Eu estava estudando sobre as casas de antigamente, e as casas elas não tinham chão como o nosso hoje, de cimento ou piso. Então era chão batido. O pessoal varria aquelas casas, né? E diz que, eu já conversei com gente mais antiga, que fala que varria a casa e ficava um brinco a casa. Casa de terra dentro, mas varria e tal. E tinha aquelas fissuras no solo, não tinha aquelas fissuras no solo? E aí aquela moeda poderia ter caído numa fissura daquela. Porque ela perdeu dentro da casa, e a Bíblia fala então que ela vai entrar agora num desespero, porque ela perdeu aquela moeda dentro da casa, e ela vai tomar uma atitude. Qual que é a atitude que ela vai tomar? A Bíblia vai dizer que ela busca com diligência. Ela acende a candeia, porque as casas lá também não tinham janelas, pouca iluminação dentro da casa, por isso que ela vai acender a candeia, e ela vai começar a iluminar o chão, e começar a procurar aquela dracma perdida. Ela tinha 10, ela podia ter ficado acomodada. Falou, não, mas eu ainda tenho 9. Não vou me preocupar, depois eu vou lá e conquisto. Trabalho um dia e conquisto aquilo ali que eu perdi. Mas não, a Bíblia fala que então ela vai buscar com muita diligência. Ela vai insistir, até que ela encontra a moeda, chama as amigas, as vizinhas, faz uma grande festa, porque ela encontrou o valor que ela tinha perdido.
E aí eu quero pensar com você, claro que o assunto aqui não está esgotado aqui no que eu vou falar, mas eu vou pensar em algumas coisas que são importantes, que às vezes a gente perdeu dentro da nossa casa, ou estamos perdendo, e é tempo de varrer a casa, de acender a candeia e de procurar esses valores, resgatar de novo coisas que nós estamos perdendo no contexto da nossa família. E o primeiro contexto que eu quero compartilhar com você é uma coisa chamada comunicação. Comunicação dentro do lar. Com o advento da internet hoje, celulares que nós temos nas mãos, antigamente o celular era uma coisa tão simples, né? Eu tinha um aparelhinho da Siemens, era desse tamanho assim o aparelho, e ele só fazia ligação, mais nada. Mas, com o passar do tempo, a tecnologia foi avançando, 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 e hoje nós temos um computador na nossa mão. Nós fazemos tudo pelo celular hoje. Hoje, tudo que você quiser fazer, você faz pelo celular. Antes você tinha que ter um relógio, você tinha que ter uma câmera fotográfica. Hoje não, hoje você tem num aparelho só, você tem tudo. Só que isso é comprovado, que as mídias sociais, as redes sociais, ela foi feita com o propósito de unir pessoas. Esse é o propósito da rede social. Aproximar as pessoas. Só que a gente se aproximou de gente estranha e se distanciou de gente conhecida. Através da rede social. A gente se aproximou de gente que a gente não conhece, nunca viu, nunca sentou para tomar um café. A gente sabe da vida de todo mundo, sabe da vida do Neymar, sabe da vida não sei de quem, sabe de tudo que acontece, mas está indiferente com aquele que está dentro da casa. Então a nossa comunicação ela foi terrivelmente abalada por vários motivos. Eu estou dando só um motivo da rede social. Domingo passado, depois do culto, eu saí para comer uma pizza junto com o pastor Guto, com a esposa dele, minha esposa. E minha esposa fez uma observação depois no carro. A gente estava sentado na mesa, conversando bastante ali, sem celular perto, conversando. E do lado tinha uma moça com o seu marido. E ela estava do lado da nossa mesa. E o cara ficou no celular o tempo todo, e ela ficou ali. E a minha esposa parecia que ela estava com a vontade de entrar na nossa mesa para conversar. A impressão que minha esposa teve era aquela. Minha esposa falou, você reparou? Eu falei, eu não reparei. Mas ela falou assim, a impressão que tinha é que ela estava com a vontade de sentar na nossa mesa para conversar. Por quê? Porque o marido dela estava ali, mas não estava ali. Então, quando a gente fala de comunicação, é uma coisa que facilmente a gente pode perder. Dentro do ambiente da casa. A maior reclamação das mulheres em relação aos seus maridos é que eles não conversam. O homem já é um bicho estranho. Com o celular na mão, ele fica duas vezes mais um bicho estranho. Ele entra na caixa do nada e fica lá. Né? Eu estou me incluindo nisso. Porque é uma coisa muito sorrateira, que a gente tem que perceber e tem que tomar cuidado para que esse valor... Porque eu sempre converso com a minha esposa, depois de 20 e poucos anos de casado, que quero permanecer muito mais, e a gente conversa sobre os filhos, conversa sobre vários assuntos, e a gente sempre bate nessa tecla, que a gente precisa melhorar a nossa comunicação, porque no final só vai sobrar nós dois. Os filhos vão embora, eles vão embora. Por mais que agora você cuide deles, eles são seus amigos, meu filho é tudo para mim, mas você pode achar que o seu filho é tudo para você, mas ele não vai achar que você é tudo para ele. Ele vai encontrar um outro tudo, que vai roubar o coração dele, que vai roubar o coração dela, e é capaz de levar ela para outro lado do mundo, para outro país. E tchau. E aí o que vai sobrar dentro de uma casa? Se nós não cultivarmos a comunicação. Então a comunicação precisa ser resgatada. Os casais precisam conversar mais. Precisam conversar sobre coisas do presente, coisas do futuro, coisas do passado, não no sentido pejorativo, mas dos resgates. Quando a gente se conheceu, você lembra que eu fazia isso? Você lembra que eu fazia aquilo? Você lembra como é que era? Você lembra quando foi o nosso primeiro beijo? Você lembra quando a roupa que eu estava usando? A gente precisa resgatar a comunicação, porque senão a gente vai ficar distante, a gente vai ficar dois estranhos vivendo na mesma casa. Então é um valor importante. Essa mulher da Bíblia, que Jesus supõe, não é uma história verídica, porque Jesus ele dá uma suposição e fala, imagina, suponha que uma mulher perca. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu não encontrei a resposta para essa pesquisa, eu queria saber quem que luta mais pelo casamento.
Se é a mulher ou se é o homem? Quem luta mais será, né? É uma pergunta interessante. Você já fez essa pesquisa, pastor? Quem luta mais pelo casamento? Eu não sei quem é. Também não vou perguntar aqui para não dar briga. Chegar lá em casa dar uma briga. Eu falei que era eu. Né? Mas, enfim. Essa mulher, ela se põe prontamente a lutar por um valor que havia perdido. Ela foi insistente na busca por aquilo. E ela percebe rápido. Porque às vezes a gente quer lutar pelo casamento quando já perdeu as 10 dracmas. Gente, quanto mais você perde valores, mais difícil é de você lutar pelo teu casamento. Quanto mais tempo você... Porque tem muitas pessoas que a gente atende, ele quer lutar pelo casamento quando já está no fim do fim do fim do fim. Depois do fim ainda. Aí fica muito mais difícil. Só Deus faz milagre, nós acreditamos. Nós somos cheios de fé na operação de Deus. Mas, quando o casamento já acabou, quando uma família já se destruiu, é só intervenção divina mesmo. Porque quando a gente vai sentar para conversar com muitos casais, sempre eles vão falar de vários assuntos. Ah, porque antes era assim, porque agora ele está fazendo isso, porque não sei o quê. E aí, quando a gente deixa o casamento chegar nesse ponto, porque a gente tem que ter essa percepção, quando o casamento, quando o matrimônio está acendendo a luz vermelha. Quando o casamento está sinalizando, porque sinaliza. Se a gente tiver sensibilidade, se a gente perceber, a gente vai ver que está sinalizando. Opa, o negócio não está muito bom, não. O negócio está indo para o buraco. Então, esse resgate da comunicação. E a gente também tem que pensar agora na comunicação, não só entre o homem e a mulher, mas também a nossa comunicação com os nossos filhos. Tem pai que ele pensa na cabeça dele que a função dele é só suprir. Não, eu dou tudo para esse menino aí, dou roupa, dou material escolar, o que ele pede, eu dou para ele. E ele cria a falsa ilusão que isso é o papel principal de um pai. Só que um pai precisa ganhar o coração do filho. E vou dizer mais, em dias atuais, isso tem sido muito mais difícil. Porque os heróis dos nossos filhos antigamente era o pai. Eu vejo o Ney está ali, o Ney tem 50 e lá vai fumaça ali. Vou falar a idade dele para não coisa, mas sei que é mais de 50. E o Ney, quando eu converso com ele, ele fala do pai, ele fala muito do pai dele, muito do pai dele. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. A importância que o pai realmente dele se tornou um amigo para ele. Pai. Só que hoje a gente percebe que os heróis dos nossos filhos são outros. O filho é fã do Neymar, do jogador de futebol, do youtuber, do funkeiro, do Bob Esponja. Perder para o Bob Esponja que é difícil, né? Então, os heróis dos nossos filhos são outros. E aonde que aconteceu esse distanciamento? Aonde foi que isso aconteceu? Porque em algum momento a nossa comunicação não foi eficiente com os nossos filhos. E é por isso que nós estamos perdendo eles. Por isso que nós estamos perdendo o coração deles. Então nós precisamos abrir um ambiente onde nós podemos provocar o diálogo com os filhos. Intencionalmente. Sabe, intencional, chegar e falar assim, vamos ouvir os filhos. Vamos sentar para conversar com os filhos. Vamos perguntar como está a vida dos filhos. Vamos dedicar esse tempo para melhorar a nossa comunicação com os nossos filhos. Isso é muito importante. Então, em que momento que a gente está perdendo a nossa comunicação? Esse é um valor importante que a gente precisa resgatar. Comunicação. Melhorar a comunicação com os filhos. Eu estou muito feliz porque aqui na nossa igreja nós estamos tendo a oportunidade de estabelecer um ministério de famílias muito forte. Um casal que é o Roberto e a Joyce, que foi um presente de Deus para nós e que veio com a proposta e o perfil do que nós esperávamos para a comunidade. Eles têm trazido bastante ideias de cursos para a igreja. Estamos tendo agora um curso Pais para Toda a Vida, que é um curso sobre educação de filhos, fantástico, que eles estão fazendo lá já. Temos cursos para casamento, para casais, casados para sempre. Temos cursos para finanças, principalmente finanças da família, para melhorar. E agora, em novembro que a gente vai ter? Em novembro a gente vai ter aqui primeiro congresso de casais que nós vamos organizar aqui na igreja. Vai ser muito legal. Então, essas coisas, elas
ajudam, esse investimento que a gente faz no nosso relacionamento de família, vai ajudar a gente a ter uma família duradoura. É muito frustrante você pensar que a sua família tem prazo de validade. Deus não fez a sua família para ter prazo de validade. É emocionante você olhar uma pessoa com uma história de casamento e falar assim, eu tenho 40 anos de casado. E essa tem que ser a nossa meta. Casados para sempre. Para sempre. Essa é a nossa meta. Então, às vezes você fala assim, a pessoa que eu me apaixonei, ela se transformou. Não foi ela que se transformou. É que você foi perdendo os valores que era importante, que você cultivava, que você investia, e aquilo deu um resultado ruim na relação. Porque é a mesma pessoa que te encantou lá atrás, a mesma pessoa. Por isso que a gente tem que procurar resgatar esse valor do que a pessoa significa para nós no começo. Do que ela representou para nós no começo, do que você foi capaz de fazer para estar com ela. Agora, não, mas agora ficou ruim, agora... Então, se está ruim, é porque nós estamos permitindo que algo entre no casamento e atrapalhe. As dracmas que nós temos que guardar, que nós temos que preservar na nossa relação. Guardem as dracmas, protejam as dracmas. São importantes, que são fundamentais para a família. Segundo, importante demais, que precisa ser resgatado, contato afetivo. Toque. Tocar. Abraço. Beijo. Carinho. Às vezes, quando eu deito no sofá, minha esposa fica lá na minha cabeça, fazendo carinho. Aí eu gosto. Ela fala, parece um gatinho. Já viu quando você faz o carinho no gato, o gato faz... Agora tem casal que não se toca mais. Quando namorava, parecia uns doidos, uma língua da boca do outro. Aí depois que o tempo passa, nem um selinho não rola. Contato afetivo. O toque, é importante demais o toque, toca, abraça. Nós precisamos resgatar isso, gente. Aonde foi que isso perdeu? Por que a gente era mais carinhoso e agora é menos carinhoso? Diz que acho que foi o Marco Coelho que falou que no começo do casamento, é tudo no diminutivo, né? Ai, meu gatinho. Ai, meu cachorrinho. Ai, não sei o quê. Aí depois que casam, depois de um tempo, os animais crescem tudo. Seu cavalo, sua baleia, não sei o quê. Aí os bichos crescem. Não, gente, a gente precisa resgatar isso, é importante. Então, é intencional, e a gente precisa olhar nesse aspecto, porque o ser humano, ele é carente. Independente de se é homem, se é mulher, é bruto, gosta do toque. O toque é uma linguagem do amor. Tem um livro lá do Gary Chapman, que é as 5 linguagens do amor, e um dos da linguagem do amor é o toque. Eu sei que talvez tem pessoas, assim, raras pessoas não gostam de toque, mas a maioria gosta. A maioria gosta do toque, da aproximação. Só que o problema é que, às vezes, uma pessoa não gosta e é casado com uma pessoa que gosta. Olha só. E aí, porque ele não gosta, ele não faz. E aí é por isso que os casamentos começam a ficar, abalados. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de estar próximas, de se abraçarem, de se tocarem. Eu sou muito pegajoso. Os meus filhos até repelem um pouco. Ah, pai, você é muito grudado, pai. Eu gosto de abraçar, é o meu estilo, eu gosto. E eu falo para eles, é importante isso. É importante. Você que é filho também, é importante. Às vezes seu pai, o reconhecimento dele, às vezes é você dar um beijo nele. Você chegar e falar, pai, muito obrigado, dá um beijo, dá um abraço no seu pai. Ele não vai pedir, mas ele precisa receber isso. Ele precisa ter esse toque. Sabe, é uma forma de você aproximar do seu pai. Então, esse contato afetivo é muito importante. Casal, intimidade. Hoje, o pessoal tem reclamado que os casais não estão querendo fazer sexo mais. Não está mais fazendo, irmão. O que está acontecendo? Está doente? O que está acontecendo? Tem algum problema? Isso faz parte do casamento.
Isso aproxima o casal. Não estou dizendo que tem que ser um maluco, mas é aproximação. Sexo é aproximação. É uma comunicação ali do casal, esse contato afetivo, intimidade, importante demais. Então isso é um valor que às vezes a gente não percebe. Não percebe, não é importante para mim, a gente vai deixando passar, vai deixando passar. E isso faz o companheiro perder o interesse. Você sabe que a criança, quando a gente fala agora do contato com o filho, às vezes ele está num ambiente onde ele é mais amado do que dentro de casa. Pelo menos as demonstrações. Não é que de fato ele é mais amado, porque no final, quem se for preso, quem vai na cadeia visitar é o pai. A gente sabe disso. Mas ele cria uma ilusão, por quê? Porque lá, a comunicação, os caras vêm, ô meu camarada, vem aqui, dá um abraço, traz para perto. Então tem muito isso fora. E se a gente não for estratégico e não deixar faltar isso dentro de casa, não deixe faltar. Não deixe faltar o contato afetivo dentro da sua casa, não deixe. Preserve isso, cuide disso. Nós estamos fazendo essa série de família, tanto é que nem estava no script fazer, mas o Espírito Santo me impeliu a fazer isso. Tanto é que o script agora é a gente estudar o livro de Efésios. Mas Deus ministrou tão profundamente no meu espírito que nós precisamos falar desse assunto para trazer um despertamento para a igreja. Não é mágica, eu não vou aqui orar, vamos orar pelas famílias e tudo vai mudar. Não é assim. Existem ações que eu e você precisamos fazer. Nós temos que ter atitude como a dessa mulher. Percebemos que a dracma está perdida, vamos fazer uma varredura na casa. Vamos acender a lâmpada. Vamos tirar os móveis do lugar. Vamos mexer para resgatar o que tem que ser resgatado. Às vezes nós, maridos, nós dávamos lá para a esposa lá, flores, não dá mais. Então é muito importante a gente lembrar desses valores que se perderam na nossa relação e que estão trazendo algum tipo de desgaste no nosso casamento. Terceiro valor importante, interação. Interação. Tem família que não ri mais junto. Não ri. A vida ficou tão séria, porque a vida é séria. Trabalho, compromisso, paga aluguel, paga conta. Aí fica um monte de gente séria na casa. A gente precisa cultivar a risada dentro do lar. Lá em casa a gente tem um jogo lá, o jogo da Bíblia, brincamos de stop, Uno, tem um jogo do Uno, às vezes zoeira, um zoando com o outro, porque tem que cultivar o ambiente do riso na casa, a interação. A família precisa brincar junto, precisa rolar no chão junto, precisa tirar um tempo para fazer alguma coisa junto, um lazer fora. Essa interação é muito importante para preservar a nossa família. Assistir um filme junto, para dar risada. Hoje em dia está até difícil escolher filme, né? O meu filho, o Josué, gosta muito de filme de comédia, mas tem tanto besterol nos filmes, mas a gente fica tentando procurar o meio tempo para poder fazer em família. Senta no sofá e abraça, e dá risada, e brinca. Parece com você aquele personagem e tal. E você está interagindo com a sua família. Essa interação é muito importante. Pensa um pouquinho, como que está essa dracma na sua casa? Sua casa se tornou um ambiente muito sério? O seu lar é um ambiente muito carrancudo? Eu não tenho tempo para rir, pastor. Estou lutando na vida. Tudo bem, mas só que se você não criar esse ambiente, isso vai gerar vai ser uma relação sempre fria. Uma relação até cheia de formalidades. Porque é muito sério. Então, por exemplo, eu brinco com os meus filhos, e tem pai que não brinca, que ele acha que o filho vai perder o respeito, né? O pai mais antigo pensa assim, não pode, porque senão perde o respeito. Mas eu brinco com os meus filhos, e eles brincam comigo, e eu não me sinto desrespeitado, e não muda nada em relação ao respeito, porque eu sou pai e eles são filhos. Mas é importante cultivar a interação nos nossos relacionamentos. Importante demais. Quarto, essa aqui é uma das mais importantes recomendações. Das mais importantes. Adoração intencional. Gente, nós somos famílias de crente, amém? Amém ou não amém? Diga assim para o seu irmão, eu sou crente.
Porque nós somos crentes, irmão. Nossa família tem um outro padrão, tem um outro modelo, tem uma outra cultura. Nós somos crentes. Nós não somos como as outras famílias, nós somos família de crente. E uma família de crente faz o quê? Ela ama a Deus, ela serve a Deus. Josué 24:15, o que diz lá? Eu e a minha casa. Essa é a proposta para uma família cristã. Uma família que serve a Deus. Então é claro que a gente tem, dentro de tudo que a gente faz, tem a ver com a nossa fé. Eu dei a recomendação domingo passado aqui, o filme Corajosos. Quem assistiu? Alguém assistiu? Não? Gostou? Quem gostou do filme? Dá um glória a Deus aí. Eu assisti de novo. Chorei de novo. Chorei. Chorou também, Marina? Mas a choradeira em casa, o Josué olhava. Pai está chorando, pai está chorando. Porque é um filme empolgante. Para você. E o que acontece? Isso é um momento de adoração. O conteúdo que você está consumindo ali tem a ver com adoração. Está trazendo edificação para a sua família. Então, uma família cristã precisa trazer Deus o tempo todo para tudo que está fazendo. Para as rodas da conversa. Uma coisa importante, um almoço que você faz, e vamos orar antes, isso é trazer Deus. Vamos orar antes de nos alimentarmos. Tudo isso é trazer Deus para a família. E essa responsabilidade, gente, é nossa. É nossa. Nós é que temos esse dever. Eu gosto desse texto aqui de Deuteronômio capítulo 6, por favor, versículo 6. Quando a gente fala de discipulado familiar, eu gosto muito desse texto. Deuteronômio 6, 6. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Você percebe que não é um discipulado formalizado, é um estilo de vida. Nossa função é trazer Deus para a família. É mostrar que nós servimos Deus, que nós temos um Deus, que nós temos uma devoção a Deus, que nós respeitamos Deus, que nós honramos Deus, que nós valorizamos Deus. Continua o 8. Amarre as mãos e prenda a testa, como lembrança. Isso aqui é para os judeus, né? Continua. Escreva nos batentes das portas de sua casa e dos seus portões. A importância de você levar Deus para a sua família. A gente acabou de apresentar uma criança. A criança ela não tem autonomia para decidir. Então, quem é que vai decidir por ela? Somos nós. E como? Não é uma religião impositiva, mas é uma religião que inspira. Eu estou inspirando meus filhos quando eu falo de Deus. Por exemplo, a gente está agora na nossa casa própria, às vezes quando os filhos falam, nossa, pai, Deus foi tão bom para a gente, né, pai? Sabe, foi Deus, não foi eu, foi Deus é que fez. É Deus que faz. Nós nos movemos por Deus. Deus é que faz tudo por nós. Então, esse reconhecimento, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, isso é viver em família. Uma adoração familiar, uma adoração intencional. Por isso que eu pego no pé, às vezes, aqui na igreja e falo para os pais. Gente, antigamente a gente levava muito mais a sério. Nós não somos uma religião. O culto de domingo, nós só temos culto uma vez, o culto público aqui na igreja. Domingo. Culto público, uma vez. Deveria ser uma prioridade para nós. Uma prioridade. Salvo quando você vai viajar, quando você vai ter um compromisso. Mas, prioritariamente, domingo é o dia de você cultuar a Deus. Você está ensinando a tua família que isso tem valor. É um valor. Agora, às vezes, a gente não interage com a nossa família nesse ambiente da fé. Falta no culto por qualquer motivo. A mensagem que a gente está mandando para os filhos... Por exemplo, como eu falei, eu tenho 2 filhos. Graças a Deus, até agora, meus 2 filhos, eles amam a Jesus. Até agora. Espero que continue em nome de Jesus. Aí você pergunta, o que foi isso? Foi obra do acaso? Não, não foi obra do acaso. Desde pequeno, a gente mostrando o lugar de Deus na família. Desde pequeno. Eu não tenho problema com meus filhos de vir para a igreja. Não tenho. Nunca tive.
Eles querem estar nesse ambiente, onde o nome de Deus está sendo mencionado, onde nós estamos vivendo Deus, onde nós estamos aprendendo de Deus. Eles querem estar nesse ambiente. Então isso não é obra do acaso. Agora, quando você pega e você falta no culto por motivos banais, cada um tem os seus, a mensagem que você está mandando para a tua família é a seguinte: não é importante. Mesmo que você não falou com suas palavras, mas a sua atitude está dizendo isso. Não é importante para mim. Porque se fosse importante, eu estaria lá. Então, servir a Deus em família é isso. Você inspira os teus filhos a servirem a Deus. Porque tem pai que fala, vai para a igreja. Ainda na geração de hoje, ele está falando assim, incoerência. Ele manda eu ir, mas não vai. Ele manda eu fazer, mas não faz. Então, nós precisamos o quê? Fazer isso de forma intencional. Valorize o ambiente do culto. Mostra para o seu filho que estar domingo na igreja, sei lá, nós temos outras programações, célula, tudo, mas o culto dominical é importante. Os crentes antigamente, eles levavam tão a sério isso. E eu tenho ficado preocupado com os crentes de hoje. Os crentes de hoje, qualquer coisa tira eles. Qualquer coisa tira. A impressão que dá é que eles só estão na igreja porque não tem outra coisa para fazer. Porque se tiver uma outra programação mais interessante, bye bye. E isso não se faz de forma religiosa, isso se faz de forma prazerosa. Mas é importante você ter isso na sua consciência. Porque se você falta por qualquer motivo em um culto principal da igreja, dominical, você está mandando essa mensagem para o seu filho. Você tem que ir para a igreja, desde que você não tenha outra coisa para você fazer. Eu fui viajar com a minha família, fomos o ano retrasado, fui para Florianópolis, domingo. Estava lá, passeando, praia, gostoso. Chegou domingo. Nós estávamos em outro lugar. Estava em outro. O que eu fiz? Todo mundo tomar banho. Onde a gente vai? Culto. Vamos numa igreja. Vamos adorar a Deus. Ninguém estava me vendo lá. Por isso que eu falei, a minha vida não é para mostrar para os outros, é porque é valor, é importante. Então, peguei minha família e todo mundo concordou. Não teve assim, pai, eu não sei o que. Não. Realmente, domingo é dia de ir para a igreja. Vamos lá. Fomos lá, adoramos a Deus. Isso vai acontecer em qualquer lugar. Se eu viajar lá para o outro lado do mundo, essa é a filosofia para a minha casa. Então, isso é importante. Cultive a adoração no ambiente da sua casa. Reúna, como diz aqui em Deuteronômio, reúna para falar das coisas de Deus. Você, pai, principalmente, chame seus filhos, vamos conversar, chama a família, senta com a família, vamos ler um texto da Bíblia, vamos orar junto, vamos falar das coisas de Deus, vamos falar das grandezas de Deus, vamos falar como Deus é bom, vamos falar o que Deus tem feito por nós, vamos falar. Hoje, acordei de manhã, quando abri os olhos assim, eu comecei a agradecer a Deus, e eu lembrei, eu estava deitado na minha cama, aí eu me remeti a 20 anos atrás, 25 anos atrás, onde que eu estava. Eu falei, Senhor, o Senhor é tão bom, Pai. O que o Senhor fez por mim, que coisa maravilhosa, que obra linda que o Senhor fez na minha vida. Eu faço os meus filhos saber de quem eu era, de quem eu sou hoje em Deus. Eu deixo claro isso para eles. Falo, vale a pena servir a Deus, vale a pena amar a Deus, vale a pena conhecer a Deus, vale a pena. Isso é importante, gente. Uma coisa que é um valor que as famílias se perderam. Perderam. A gente lembra de tudo, mas não lembra de cultivar essas coisas na casa. Então volte, resgate um culto doméstico na sua casa, principalmente quem tem pai pequeno, quem tem filho pequeno. Principalmente, resgate o culto doméstico. Se você sabe tocar um violão, pega lá. Se não sabe tocar, põe na televisão. Resgate um culto doméstico na sua casa para falar de Deus, para pensar nas coisas de Deus. Quinto, perdão. Por que a gente vai ficando ruim a vivência da família? Porque a gente vai errando e vai colocando pedra em cima. Vai errando e vai colocando pedra em cima. Vai errando e vai colocando pedra em cima. E no final não tem nada resolvido. Porque quando tira as pedras, está tudo lá, sujeira embaixo, guardado. Então é uma coisa importante a gente cultivar o perdão. Porque uma coisa é certeza. Isso é certeza que eu vou falar. Nós vamos errar. A certeza é essa, é garantida. No ambiente da família, você vai errar com teu filho vai errar com você vai errar com a tua esposa vai errar com você. Nós vamos errar.
Não cria a ilusão que o pai não erra. O pai erra, o pai exagera na correção, o pai às vezes corrige sem motivo. Corrige, erra. E aí, o que a gente precisa fazer? Voltar e pedir perdão. Seu filho já ouviu você pedir perdão para ele de alguma coisa? Tem gente que tem dificuldade de perdão. Ele fala assim, desculpa. Parece que é não, perdão não, desculpa. Não, é perdão mesmo, Jesus falou sobre perdão. E o que é perdão? Eu gosto muito dessa definição. Perdão é uma grande perda. Então, uma perda grande, um perdão. Eu vou perder a minha reputação, vou perder o meu orgulho, eu vou perder, é uma perda. Estou perdendo. Vou me humilhar para o outro, porque pedir perdão é se humilhar. Pedir perdão é falar assim, eu errei, eu estou errado. E a gente não vê isso. Os casamentos às vezes estão do jeito que estão. Tem umas 2 semanas atrás eu tive um desentendimento com a minha esposa. E aí, no outro dia, foi à noite. À noite, tivemos um entendimento à noite. Uma coisa que um falou para o outro lá na hora de dormir. Estava na hora de dormir já. Ah, então tá bom, dorme aí que eu durmo para cá. Beleza. Aí, no outro dia acordei. Parece que eu tinha esquecido o que tinha acontecido. Beleza. Aí foi, bom dia, meu amor. Aí ela estava com... Só que eu não tinha me ligado. Aí passou o dia. E eu, vendo ela com aquela cara amarrada, ela falou assim... Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou assim, você não lembra de nada? Aí eu falei, eu não lembro. E não lembrava mesmo. Aí ela falou assim, você já foi mais humilde, você pedia perdão antes. Falou para mim. Aí eu falei, puxa vida. Aí ela lembrou eu. Aí eu falei, você me perdoa? Ela falou assim, mas agora, só porque eu falei? Né? É coisa de casamento, né? Aí não vale, só porque eu falei. Você tinha que ter se ligado. Mas a moral da história é o seguinte, a gente precisa pedir perdão. Você precisa pedir perdão, você precisa aprender a perdoar, você precisa aprender a ser humilde no seu relacionamento. Os casamentos que vão durar são os casamentos onde a humildade está ali, prevalecendo. Agora, você sempre ser o dono da razão, sempre achar que é você que está certo, sempre achar... Na hora, parece que não vai causar o efeito destrutivo. Mas é a coleção dessas coisas. Perdi uma dracma, perdi outra, vou perdendo as dracmas. Quando vai ver, eu dou conta. Ai, meu Deus, perdi 9 dracmas já, só tem uma. Na lei da probabilidade, já está grave. Qual que é a probabilidade de recuperar as 9? Na questão do que é provável, da probabilidade, é quase impossível. Poxa, no decorrer da minha vida, imagina só, você tem R$100, Rodrigo, R$100 você tem. Você tem R$100 trocados, tudo em nota de 10. Aí você perdeu R$10 hoje, aí amanhã você perde mais R$10, aí depois você perde mais R$10 na terça-feira, na quinta-feira você perde mais R$10 e vai perdendo. Qual que é a chance de você recuperar o que você perdeu na segunda-feira? Por quê? Porque você não vai percebendo, vai perdendo. Talvez você consiga recuperar o que você perdeu ontem, mas o que você perdeu lá atrás vai ficando pior. Então, quanto mais tempo você deixa passar, pior é. Por isso que a gente está fazendo esses cultos, para a gente trazer uma reflexão para a igreja, um pensamento para a igreja. Esse culto aqui não é para a gente sair daqui falando, nossa, foi legal. Esse culto aqui é para a gente fazer uma reflexão, falar assim, o que eu estou perdendo na minha casa? Mas tem coisas que você já perdeu e você reconhece que perdeu e precisa resgatar. O resgate disso. Faça como essa mulher de Mateus, de Lucas capítulo 15. Acende a candeia. Varre a casa. Busca com diligência. Vai atrás do prejuízo. A gente falou que, domingo passado aqui, que o grande cerne da questão está nos corações endurecidos. É o coração endurecido que não permite a gente viver o melhor de Deus na nossa casa. E o coração endurecido é exatamente isso. É um coração que não perdoa, é um coração que não reconhece o erro, é um coração... Então isso vai minando a relação, vai prejudicando o casamento.
Então, eu sempre falo para minha esposa, porque às vezes ela fala assim, mas de novo pedindo perdão? Mas é por quê? Porque eu vou errar sempre. Eu vou sempre errar. Então tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão. Por quê? Porque eu vou sempre errar. Não quer dizer que eu vou pedir perdão e nunca mais vou errar. Não, eu vou continuar errando. E a gente tem que ter um casamento à prova de frustração, à prova de decepção. Por quê? Porque a gente vai errar com o outro. Vai errar. Agora, se a gente não cultivar isso, vai ficar muito difícil de ter um casamento duradouro, um casamento que ultrapassa as fronteiras. E o último ponto, que é uma dracma que a gente perdeu, que é a dracma. Eu coloquei aqui, na verdade, qual que é o antônimo disso? Eu não sei. Individualismo. Qual que é o antônimo do individualismo? Me ajuda aí, se alguém consegue definir. O coletivismo? Coletivismo. Vamos pensar no coletivismo. Essa é uma dracma que está acontecendo terrivelmente nos lares. A gente perdeu o coletivo e está todo mundo no seu mundo. Tanto eu já bati nessa tecla que tem famílias que nem na mesa comem mais. Um faz o prato, vai para a sala, outro faz o prato, vai para o quarto, outro faz. A gente não tem os horários para se encontrar para comer, ninguém se vê mais. É o individual, porque está todo mundo atrás dos próprios sonhos. O sonho não é familiar, o sonho é individual. E acontecendo isso entre marido e mulher. A mulher lutando pelo sonho dela, o homem lutando pelo sonho dele. Eu aconselho vocês a fazerem o curso Casados para Sempre, quem não fez. Escuta a história do Roberto da Joyce. Superação linda sobre isso. Linda história. Toda vez que eles falam, não tem como não chorar. Por quê? Porque eles têm uma história. Não vou dar spoiler aqui, né? Senão o pessoal não quer fazer o curso depois. Mas é indo por esse caminho. O individualismo, quando entra na família, gente. Cada um por si. E a gente esquece que casamento é potencializar os resultados. Quando a gente casa, a gente ficou potente. Quando a gente se uniu a alguém e a família está crescendo, a gente está ficando potente. Sabe, Salmo 127, é um salmo lindo de família. E ele fala assim, acho que é o 127 mesmo. Os filhos são como flechas na mão, acho que é o 127, não é isso? Põe para mim aqui o Salmo 127. Vamos tirar a dúvida já. Que agora me veio. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho do construtor é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardar com sentinelas. Continua. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde. É isso mesmo? Verso 4. Põe no 4 aí para mim. Isso. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Continua. Feliz é o que tem uma aljava cheia, ou seja, muitos filhos. Não será envergonhado quando enfrentar os inimigos à porta da cidade. O que esse salmista pensou quando escreveu isso? Porque a riqueza de uma família era medida pela quantidade de membros que ela tinha. Principalmente dos filhos homens. Por quê? Não é no sentido pejorativo. É porque ele fala assim, se os inimigos vierem no portão da casa e tem um monte de filho homem, ninguém te enfrenta, meu. Cara dos homens ali e tal, ninguém enfrenta. Então, o que acontece? Quando a gente se une, tem uma família sólida, uma família consistente, o que acontece? Nós estamos potencializando a nossa família. Nossa família está potente. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, explica exatamente para nós como é isso. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Então o individualismo não combina com o casamento. E eu sei que a gente tem essa tendência. A gente vê um horizonte, fala, eu vou lá atrás daquilo, tal. Se a gente não entender que a gente é um casal, uma família potencializada, vou reforçar o meu exemplo.
nós montamos a empresa e tal, começamos a prosperar e construímos a nossa casa. Então eu fiz uma reunião com a minha família, com meus filhos, minha esposa, e eu falei para eles assim, ó, a gente fez uma viagem, que foi a última viagem que a gente fez, a gente vai ter que cortar bastante coisa aqui. Todo mundo topa? Topa. Vamos trabalhar para isso? Vamos trabalhar para isso. Vamos para a gente obter o resultado. Porque se no meio do processo eu estou lá, focado numa coisa, aí um fala, eu quero um celular, eu quero não sei o quê, não, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente tá enfraquecendo. Não tá potencializando o resultado. Então, família é exatamente isso. A gente se une para potencializar os resultados. Então, o individualismo não combina com família. Eu vejo casamentos, eu não estou aqui para interferir no seu casamento, mas é uma coisa que eu acho estranha demais. Talvez muitos casais façam isso, mas eu acho absolutamente estranho. E eu não vou dizer para você que eu tenho um fundamento bíblico para combater isso, mas eu acho estranho. Porque o casal trabalha, os dois trabalham, e tudo é separado, eles dividem até água, vamos lá, racha no meio. Isso aí não é um casamento, isso aí é uma sociedade. Não é pior do que uma sociedade. O aluguel da casa, o aluguel é tanto, metade é seu, metade é meu. A prestação do carro, eu dou metade, você dá metade. Isso não cheira uma família cristã, isso. Porque é assim, ó, se o marido ganha 2.000 e a mulher ganha 5.000, quem ganha mais? Não, a família ganha 7. Essa é a matemática. A mulher ganha 2, o marido ganha 5. Quem ganha mais? A família ganha 7. Essa é a matemática, gente. Vamos unir as nossas finanças e vamos conquistar junto as coisas. Agora, não. Não mexe no meu celular, não mexe no meu notebook, não mexe na minha não sei o quê. É o pronome possessivo dentro da casa. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Isso não é casamento, isso é uma sociedade das mais ruins que tem ainda. Pensa um pouquinho nisso. Como que você lidar com as finanças da sua família? Ah, não, para mim está tudo bem, pastor. A gente vive assim. Ok, então não está, como diz, não está mais aqui quem falou. Mas pensa um pouquinho. Se não está carregado, às vezes, essa motivação não está carregada de egoísmo, de individualismo. Então, não, gente. Então, se a gente quiser ter grandes resultados, a gente tem que potencializar a nossa família junto, todo mundo junto no mesmo propósito. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Valores perdidos dentro da casa. Faz uma reflexão agora. Fala com Jesus. Jesus, o que eu perdi dentro da minha casa? O que nós tínhamos e não temos mais? Como nós estávamos conduzindo a nossa vida e não está mais? Pode subir o louvor, isso. Eu quero pedir para as crianças todas virem para cá agora. Para todas as crianças agora. Nós vamos ter um momento agora diferente. Nós vamos fazer uma bagunça santa aqui dentro da igreja. Você que está com o seu filho, pega o seu filho e senta ele com você. Pode se espalhar nos bancos da igreja, não tem problema. Senta, ou então vai para algum canto aqui. Só a sua família junta ela. Junta a sua família. Cadê o pai de vocês? Está aí? Vai lá para perto do pai. Pode ir lá. Cada um perto do pai e da mãe. Isso. Aí quem não está com família biológica aqui, vai se unir a outro que não está com família biológica, tá? Mas se tiver o marido e a mulher, fica só o marido e a mulher. Se tiver filhos, traz os filhos para perto. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um culto de aliança.
É o culto da gente trazer à memória o que Jesus fez por nós. É uma aliança que nós participamos com Jesus. Agora, o que a gente vai fazer? Enquanto o louvor vai tocar, você vai conversar com a sua família. Eu quero desafiar você a olhar no olho do seu filho, da sua filha, e você fazer afirmações para ele. Eu quero desafiar você, marido, a olhar nos olhos da sua esposa e reconhecer o valor dela, reconhecer o erro que você talvez cometeu. Eu não sei qual que vai ser a proposta. O marido, a esposa, agora vocês vão interagir como família agora.